Boa noite. Estamos iniciando o nosso programa Em Destaque, aqui na TV NGT, canal 17 da NET e no 26 da TV Aberta. Muito obrigado por sua participação, por suas dicas, sugestões. Nós sempre agradecemos a sua audiência, porque você é a pessoa mais importante no nosso programa. E hoje nós vamos falar sobre comércio exterior. Nós estamos recebendo o Dr. Luiz Carlos Correia, que é vice-presidente da Federação das Câmaras de Comércio no Brasil e também diretor-presidente da Nova Fase Consultoria Internacional. Ele vai contar para a gente essa história de Câmara de Comércio, como é que funciona, como é que se dá, como é que acontece. Você que é empresário, ou você que está pensando em ser empresário, ou você que trabalha numa empresa que ainda não exporta, preste atenção nesse papo que você vai gostar muito. Doutor Correia, boa noite, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Renato, prazer é nosso. Espero poder trocar essas informações com vocês, com o seu telespectador, que vai ser bastante enriquecedor para todos nós. Doutor Correia, me diz uma coisa, a respeito da Federação das Câmaras de Comércio. Um breve relato de como ela funciona, para que as pessoas possam entender essa relação da federação com o comércio exterior. A federação das entidades mais antigas nesse segmento, Renato. Ela tem seus primeiros livros anotados por volta de 1932, ressurge após a Segunda Guerra em 1950. Então, ela tem hoje um grande papel com as filiadas câmaras de comércios bilaterais por países. E hoje nós estamos falando já de mais de 75 câmaras filiadas à federação, isso representa em torno de 55 países, como um agente fomentador do comércio bilateral brasileiro. Então, o nosso papel é receber e fomentar as câmaras, que, por sua vez, têm um ambiente de negócios para receber os empresários. A federação, então, eu posso dizer que é hoje o grande órgão, a grande instituição brasileira que congrega, você está me falando de 50 países, Exato. É quase que um quarto, não é isso? De todos os países mundiais, não é isso? Em torno disso. O Brasil tem algo em torno de 120 países que ele se relaciona. Então, nós estamos com metade, quase a metade. Então, se nós temos quase a metade, nós podemos dizer que a federação é o grande veículo que aglutina, que congrega, que articula a política privada para o comércio exterior. Focado no business, né, Renato? A gente tem uma missão dentro dos agentes dentro do comércio exterior, os nossos co-irmãos da AEB, a Funsex e outros demais setores. A FCCE, a federação, realmente tem um foco para o lado do comércio. Então, a gente tem uma representatividade que a gente quer hoje, e é muito boa essa oportunidade, multiplicá-la em termos de informação em função do projeto que nós fizemos nesses últimos 3 anos, de reestruturar para o mercado internacional. Correia, me diz uma coisa, eu sou um pequeno empresário, ou o pequeno empresário que está nos assistindo, o médio empresário, ele tem um produto, ele quer fazer parte dessa cadeia produtiva, desse negócio. O que você aconselha para que ele faça? O segmento do comércio exterior, ele é uma das grandes janelas para o crescimento do empresário, seja pequeno, seja o microempresário, seja a dimensão que for, dada a conjuntura que a economia brasileira está levando. Então, esta janela de oportunidade, ele primeiro tem que entender o produto dele, logicamente, imaginar qual mercado que ele possa fazer em termos de América Latina, Europa, África e buscar a Câmara de Comércio respectiva. Nós falamos hoje, eu sou um entusiasta da África, por exemplo, Renato. Então, tem várias câmaras que representam os países africanos, que tem alguns com a vantagem da língua portuguesa. Então, nesse caso, a gente tem que indicar a câmara respectiva para que ele possa ter o quê? Um pré-estudo de viabilidade para aquele produto. Viabilizado, no caso, esse produto, ele pode ter, então, os primeiros passos de custo, logística de importação, exportação, prospecção de mercado, enfim, esses primeiros passos para saber que se é viável ou não prospectar no mercado internacional. E vocês da federação já têm esse campo, vamos dizer, esse mercado para oferecer, para mostrar, ou ele é analisado a partir dessa participação do empresário? O empresário pode procurar a federação para fazer o primeiro passo em termos do que é um modelo de negócios, do que ele está se propondo a fazer, para que a gente facilite junto às câmaras de comércio respectivas. Então, normalmente, a federação ela é uma atividade fim, ela é uma atividade meio para ajudar o empresário junto à câmara, que ela efetivamente proporciona esse apoio ao empresário. Você falou aqui com muito, assim, eu notei que você falou com muita satisfação do mercado africano, dessa política para o comércio exterior com a África.
O que você analisa, de que forma você analisa, assim, de uma maneira bem mais objetiva e concreta, esse mercado africano, que é sempre considerado um mercado, não, deixa para lá, vamos ver depois. Não é essa a visão, né? Não, não. Eu acho que a questão hoje tirando a questão da África do Sul, vamos dizer que já é um país consolidado, os investimentos que houveram de holandeses, ingleses, de grandes outros países, o que a gente viu nos últimos anos acontecer com Angola e o que está acontecendo com Moçambique agora, eu acho que é um exemplo claro de um caminho que não tem mais volta. A África, como nós fomos no passado, Renato, a gente também teve o lado do que grande celeiro, grandes oportunidades pela falta da infraestrutura. Então, analogamente, o crescimento da América Latina restou basicamente alguma parte da Ásia e, efetivamente, a África como grande polo de recebedor de recursos internacionais. E isso está acontecendo efetivamente. O Brasil é que precisa acordar um pouco mais e a gente espera poder ajudar nesse sentido com eventos, com workshops, com palestras que a gente pretende promover nos próximos anos para explicar esse mercado que é onde estão as grandes oportunidades, pelas grandes carências. População começando a ter maior renda, a população conseguindo atingir maior nível de ensino, a estabilidade política de algumas nações, que isso, logicamente, como você falou, era, na verdade, o grande limitador, quer dizer, você levar seu investimento e não ter a segurança do retorno, que são alguns países que já estão atingindo isso, Renato. E nesse caso específico da África, o governo federal brasileiro, ele tem se mostrado muito aberto para novas aberturas de mercado na África, não é isso, Correia? Tem, inclusive com apoio até dos agentes financiadores federais, a nível de BNDES, você tem já inclusive linhas de crédito para investimentos de infraestrutura de grandes empresas que já estão na África, citando as grandes empreiteiras, Andrade Gutierrez, Odebrecht, os principais players para as obras de infraestrutura que estão acontecendo no continente africano. O próprio BNDES já tem uma linha que incentiva determinados casos para você, empresário, ter esse capital necessário a tomar essa decisão de investimento. Correia, uma outra situação também, você falou aqui sobre eventos, workshops, seminários, congressos. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso para as pessoas que estão nos assistindo, que interessarem em participar desses congressos? A gente tem um canal de divulgação do site, todas as câmaras de comércio, que você tem facilidade de achar pela internet. O da FCCE é www.fcce.org.br. Regularmente a gente publica esses eventos. Vou dar um destaque aqui, que é uma da questão importante que a gente pode debater hoje, que é um dos grandes problemas do brasileiro, que é a tributação, né, Renato? Uhum. É um país que tem algo em torno de 43% do PIB na carga tributária. Nós vamos fazer um debate hoje bastante interessante, dia 25 de fevereiro, no Auditório Sul América, sobre o E-Social, que é um conjunto de informações na área previdenciária que vem revolucionar o mercado e é importante estarem antenados, isso do micro ao grande, onde vamos estar recebendo o ministro da Previdência, o ministro do Trabalho, o gestor social desse projeto e grandes entidades de classe. Então, a gente se preocupa lá na federação em dar um espaço para todos os eventos, logística, oil e gas, esportes. A gente não pode esquecer o que vai ter agora esse ano aqui com a nossa cidade, né, Renato? Sem dúvida nenhuma. Então, não esqueça, dia 25 de fevereiro, você quer participar no Sul América, Centro de Convenções, que fica aqui na Cidade Nova, no Rio de Janeiro. Você pode participar, entrada franca? Entrada franca. Entrada franca. Isso. E bom, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão de tributação, que é muito importante, não só sobre o aspecto da economia interna, mas também sobre a questão do comércio exterior. Aguarde um instantinho que nós já voltamos aqui com o Dr. Luiz Carlos Correia, da Federação das Câmaras de Comércio do Brasil, hoje aqui no nosso Em Destaque. Até já!